Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Pois bem, vamos tratar então desse tema. Que tipo de corpos nós teremos no paraíso restaurado? Vejam, quando Adão e Eva então foram colocados ali no paraíso, nós então sabemos que se eles não tivessem comido da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, eles estariam vivos até hoje. Mas com que idade então Adão e Eva estariam vivos? Vamos pensar o seguinte. O homem, quando ele então estava muito próximo ali da perfeição, próximo do paraíso, ele chegou ali a viver, né, alguns, por exemplo, Matusalém viveu ali quase 900 anos, 900 e poucos anos, certo? Mas aí, com o decorrer dos anos, tá, à medida que a humanidade então foi ali misturando as raças, né, parentes, então se relacionando com parentes, consanguíneos e tudo mais, então cada vez mais a expectativa de vida das pessoas foram diminuindo, certo? Há mais ou menos 100 anos atrás, a expectativa das pessoas eram de 40 anos. Hoje, nós temos aí uma expectativa de vida de cerca de 80 anos. Olha que mudança houve, certo? E à medida que o homem vai adquirindo conhecimento, vai se cuidando, né? Nós vemos aí tantas pessoas fazendo aí, praticando academia, praticando aí exercício físico, muitas pessoas impressionam, né? Pessoas aí com a idade de 90 anos e aí parecendo um garotão aí de 70 e tudo mais. Então não é difícil nós raciocinarmos que a humanidade, então, no paraíso perfeito, ela vai estar numa idade equilibrada, certo? Nem muito velho e nem muito jovem, mas numa idade ali com experiências. Nós vemos muito a Bíblia usar ali o número 40, certo? A Bíblia está recheada do número 40, 40 dias, 40 noites, 40 anos, tá? 40 espias que foram ali para espiar a terra de Canaã. Então veja, o número 40 realmente ele faz parte ali permeia toda a Bíblia, certo? Nós podemos deduzir, tá, que possivelmente nós teremos uma idade de 40 anos no paraíso restaurado, certo? Porque é uma idade que nós adquirimos experiência de vida, mas quando passa disso nós já começamos então a sentir os efeitos da velhice chegando, tá certo? Então, como eu sempre venho falando, a Bíblia ela mostra que Deus é um Deus equilibrado, ok? Nem muito lá e nem muito cá. Então eu sempre vou repetir isso, que no nosso plano terreno, a nossa vida, ela sempre vai ser formada por equilíbrio. Nem muito uma coisa e nem muito outra. Isso vai ser, então, por toda a eternidade. Lembrando, mais uma vez, que Deus não precisa disso. Tá? Deus não precisa ficar vivendo, como diz assim, no equilíbrio. Deus é linear, certo? Sempre numa linha reta. Nós não. Sempre vamos ficar oscilando. Vou fazer uma comparação, por exemplo, da lâmpada. Quando você vê uma lâmpada acesa, ela está vibrando, tá, em 60 Hz por segundo. O que quer dizer isso? Embora nós vemos uma lâmpada acesa, aparentemente parece que ela está com uma claridade contínua. Mas na verdade ela está oscilando 60 Hz, ou seja, 60 oscilações por segundo. Em outras palavras, ela está apagando e acendendo 60 vezes por segundo. Visto que é realmente uma velocidade muito alta, tá? Então nós percebemos a impressão que dá que a lâmpada está constantemente acesa, certo? Então, a nossa vida nesse plano é a mesma coisa. Ela é feita de pulsos, certo? De vibrações. Então, a vibração constante dá a impressão que a coisa ela está linear. É como, por exemplo, você vê um ventilador ligado ali, aliás, desligado, você consegue ver ali as hélices deles, do ventilador. Talvez 3 hélices, 4 hélices, não importa. Mas quando ele atinge uma certa velocidade, a impressão que se dá que aquelas hélices, tá, formam um círculo perfeito. Você praticamente você não vê a hélice, você vê apenas algo parecendo, como se diz, completo, sem vão entre as hélices. Tá certo? Também trazendo para o nosso coração. Nosso coração, ele vive pulsando. É como se ele estivesse apagando e acendendo, apagando e acendendo, apagando e acendendo. Isso vai nos manter, então, vivos. E é assim, então, que será na eternidade.
nós estaremos vivos eternamente, mas sempre pulsando. A vida estará sempre pulsando. Tá? E isso vai fazer então com que a vida seja eterna. Lembrando também que a nossa vida ela será semelhante ao nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra é eterno. A Bíblia diz isso. E não somente a Bíblia diz isso, mas também nós vemos isso acontecer por milhares e milhares de anos e o planeta está aí, vivinho, tá, funcionando perfeitamente. Quando nós vemos então, como eu já disse em outros vídeos, uma queimada, tá? Talvez eu estou repetindo isso porque tem pessoas que vão assistir esse vídeo pela primeira vez. Então, quando há queimadas, quando há um rio poluído e tudo mais, a própria natureza, se o homem deixar e não interferir, não jogar lixo e tudo mais, não fizer queimadas, a própria natureza ela tem a capacidade então de se reciclar e ficar ali novinha em folha. E é assim também que nós seremos semelhante à nossa mãe terra, nós semelhante à nossa mãe natureza. Seremos então eternamente joviais, nem muito velhos e nem muito jovens, mas numa idade equilibrada, tá certo? Pode ser também que a gente viva com uma idade de 80 anos, porque a Bíblia também vai dizer que alguns homens do passado com 80 anos estavam no seu pleno vigor, tá certo? E aí pode ser que com os recursos que a terra vai estar produzindo, não é? Frutos, verduras, água, o ar, tudo purificado, tudo limpo, tudo da melhor qualidade, possa ser então que nós vamos ter uma idade maior, certo? Porém, com muito vigor, com muita saúde, e isso perpetuará por toda a eternidade. Não é legal isso? Então, nós vemos ali no capítulo de Jó, no capítulo 33, tá? O que acontece? O contexto mostra, tá, que um dos amigos de Jó, conversando ali com ele, começou a raciocinar com ele o seguinte, que quando um ser humano ele está enfermo, então ele muitas vezes não tem nem vontade de comer, tá? E aí, por não ter apetite, ele começa então a emagrecer, começa a aparecer ali os seus ossos, e a pessoa começa então a se definhar. A sua carne começa a se definhar. No entanto, quando a pessoa ela começa a recuperar a saúde, nesse contexto está mostrando então ali, no caso, a intervenção divina, vocês podem ler o capítulo 33, então vocês vão perceber que quando existe uma intervenção divina, tá, que é o que está falando ali, que aliás foi o que aconteceu com Jó, porque nós sabemos que Deus permitiu que ele fosse então atacado com uma doença muito, como diz, muito ofensiva, tá? E muito destrutiva. E acontece o quê? Que Jó então entrou ele começou a se definhar, tá? E aí o amigo dele começou a raciocinar com ele, que quando Deus também entra com seus milagres, que isso vai acontecer de uma forma mundial, não que eu esteja dizendo que Deus não faça milagres atualmente, porque eu sou testemunha, tá, que Deus realmente opera milagres, farei uns outros vídeos falando sobre isso, tá? Já vi muitos milagres de Deus acontecer, mas esse milagre maior de fazer da Terra, então, um paraíso, tá, global, mundial, então Deus vai usar ali a sua intervenção, o seu poder. Como na verdade já está usando, como eu disse, que a Nova Jerusalém já está então em pleno processo de cura das nações, um processo lento, ok? Assim como aconteceu no processo da decadência entre Adão até Jesus Cristo, tá certo? E nós vemos que as pessoas estão cada vez mais acordando devido à internet, e à medida que as pessoas vão então ficando cada vez mais iluminadas, com mais conhecimentos, elas vão então deixando certos hábitos, certas coisas e vão tendo muito mais qualidade de vida. Muitas pessoas vão assistindo vídeos de médicos, de nutricionistas e tudo mais, elas vão melhorando as suas qualidades de vida, vão deixando de comer apenas produtos industrializados e tudo mais, e elas começam então a ter qualidades realmente de vida. Isso então, como eu já disse, nós iremos avançar cada vez mais rumo à eternidade, e isso será então uma coisa, como eu disse, saúde para toda a nação, para todas as nações. Entendeu? Então, voltando aí no contexto do livro de Jó, no capítulo 33, ali então, aquele amigo mostra que quando Deus vem com o seu milagre, a pessoa que está numa condição doentia, tá, que está pele e osso, então ela começa então a restabelecer a sua saúde, e aí vocês lêem o que está escrito aí, especificamente no versículo 25. Dá uma olhada aí. Perceberam aí? Olha que interessante.
A carne da pessoa volta a ficar mais fresca do que era antes. Tá certo? Foi o que aconteceu com Jó. Então ali, certo? Deus estava dando como diz um ditado, um tira-gosto, tá? Um antegosto do que irá acontecer no futuro, aonde as pessoas vão voltar, aquelas que morreram vão voltar a viver e ter ali então a sua carne restabelecida. Pessoas que morreram muito idosas, tá? À medida que o tempo vai passando, vai ser ao contrário, elas vão se olhar no espelho e vão ver que cada vez mais estão ficando jovens. Tá um processo contrário, tá? De reversão ali de doenças, envelhecimento e morte. Beleza? Aí nós teremos sim a promessa de Jesus, então, que nós teremos vida e vida com abundância. Essa promessa de Jesus ela ainda não é uma realidade, porque embora hoje nós passamos a ter vida, né, quando passamos a conhecer as verdades da Bíblia, mas essa vida ainda não é uma vida com abundância. Tá? Quando digo abundância, não é somente com questões de bens materiais, mas também quando se diz abundância, é abundâncias de anos, ou seja, por toda a eternidade. Né? E o próprio Salomão disse isso. Né? Veja o que Salomão falou em relação à eternidade. Olha aí. Tá certo? Então diz aí que Deus fez tudo bonito, tá? E colocou a eternidade em nossos corações. Então Deus não fez isso apenas simplesmente para nós vivermos um pouco de tempo e aí fez tudo bonito para a gente apenas passar um tempinho aqui, apreciar as coisas. E muitos de nós, né, quando adquirimos condições para poder viver a vida através talvez de uma aposentadoria, ou mesmo um empresário que começa a ficar bem sucedido, quando ele começa a querer usufruir a vida e tem condições de usufruir a vida, a sua saúde então já não lhe permite comer certas coisas, beber certas coisas. Tá certo? Então, é como também diz um ditado: quando eu era mais jovem, eu tinha dentes e não tinha pão. Agora que chegou a idade, eu tenho pão, mas não tenho dentes. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Quando elas trabalham muito, se aposentam, chega para então querer curtir a vida, já não tem mais ali o vigor, talvez já está viúvo, né? Gostaria, né, muito de ter tido oportunidade de fazer viagem com a sua esposa, com seus filhos e tudo mais, e agora já está numa idade talvez onde já está viúvo ou viúva, os seus filhos já criados, já com suas famílias, então ele ali não pode agora curtir, digamos assim, todo aquele esforço que ele teve, e a idade chegou, e aí tudo não se realizou. Mas um Deus maravilhoso, que também a Bíblia diz, olha aí nesses Salmos, o que diz que Salmos maravilhoso é esse? Tá vendo aí? Deus abre as suas mãos e satisfaz o desejo de todas as coisas viventes, de todos os viventes. Tá? Então Deus é um Deus que vai realizar os desejos de todos. Tá? Quando eu digo todos, é aqueles, obviamente, que são filhos de Deus, e não são aqueles que foram próprios para a destruição, como eu disse no outro vídeo. Tá certo? Então, muito obrigado aí, tá? Pela atenção, um vídeo curto, também objetivo. Então é isso, tá bom? Nós teremos uma idade ali equilibrada no novo mundo, aonde então nós teremos ter condições, né? Vigor, energia, saúde, para poder então conhecer tudo que tem aí, né? De maravilha, de maravilhoso que existe na natureza. E aliás, falar em algo maravilhoso, eu estava me lembrando, né? Que quando eu tinha ali uma idade de mais ou menos uns 13, por aí 14 anos, tá? Morava em Goiás, mais precisamente numa cidade chamada Corgo Rico, tá? Onde era um rio que tinha muito ouro na época. E sei que meu pai, né, juntamente com alguns outros irmãos meus, nós empreendemos uma caminhada e meu pai nos levou a um lugar, tá, que ele queria nos mostrar. E quando nós chegamos nesse lugar, tá, quando começamos a adentrar nesse lugar, era impressionante, tá? Impressionante. Dava medo, o coração começava a disparar. Por quê? Era uma espécie de uma montanha rochosa, tá? Com várias cachoeiras caindo, muito alta, um barulho ensurdecedor. Tá? À medida que nós fomos nos aproximando, já dava para escutar o barulho. Tá? E esse barulho foi aumentando à medida que nós íamos aproximando. Quando nós chegamos nesse lugar, dava medo, o coração disparava, parecia algo assim de outro mundo. Rochas enormes, nós nos sentimos desse tamanhozinho diante de tantas rochas altíssimas, tá?
aquelas cachoeiras caindo, água limpa, limpa, limpa. Era assim, muito apavorante, tá certo? Isso em Goiás, tá? Imagina o que não deve ter por aí, tá? Afora, que a gente muitas vezes vê aí através do celular, enfim, da televisão, né? Para quem tem televisão, cada lugar mais impressionante do que o outro, tá? E diga de passagem, nós não sabemos a verdade, tudo que tem ainda para nós sabermos, tá? Existem muitas coisas que são escondidas de nós, tá certo? Que não é mostrado, tá? Os governantes desse mundo não mostram tudo para nós, mas quando essa casta de negros saírem fora, quando eles deixarem de existir, tá certo? Eu farei um vídeo falando sobre isso, que muitas coisas estão acontecendo, principalmente aí em Hollywood, que estão mostrando que nós estamos a caminho de viver uma nova realidade, que nós não vamos mais estar presos às ilusões, tá? Que Hollywood, Walt Disney e tantas outras coisas, tá? Nos embalaram aí nesse sono, nessas ilusões, ok? Então nós estaremos caminhando para uma realidade, e essa realidade vai ser o quê? Tudo realmente restaurado, tá? Não vai ser essas coisas que a gente só vê pela televisão, esses filmes e desenhos que mostram ali aqueles lugares lindos, maravilhosos, o mundo maravilhoso de Walt Disney, mas que é apenas uma ilusão, e somente esses poderosos é que vivem isso. Mas isso tornará algo para todos nós, tá? Amantes de Deus, e será um presente por toda a eternidade. Tá bom? Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, não deixe de comentar. Muito bem? Obrigado e um ótimo domingo.